Olá, nós iremos falar um pouco sobre a bioenergia e como ela está relacionada com a sustentabilidade na mecanização. A bioenergia ela tem se destacado como uma alternativa energética sustentável, especialmente no contexto da mecanização agrícola e industrial. Esses tópicos eles abordam os conceitos fundamentais de bioenergia, suas fontes, benefícios ambientais e econômicos e sua relação com a sustentabilidade. E o que é a bioenergia, né? A bioenergia é a energia obtida a partir da biomassa, ou seja, de materiais orgânicos de origem vegetal ou animal, e ela pode ser convertida em diversas formas de energia, como calor, eletricidade, biocombustíveis líquidos e gasosos. E a diferença entre bioenergia e outras fontes de energia, nós temos listados aqui, que seria a renovável, que é diferente dos combustíveis fósseis. A bioenergia vem de fontes que podem ser constantemente regeneradas, né, como a renovável. Temos também baixas emissões de carbono, visto que, embora a queima de biomassa libere CO2, o carbono emitido é previamente capturado pelas plantas durante seu crescimento, tornando o ciclo de carbono mais equilibrado. E também a versatilidade, que pode ser utilizada para transporte, biocombustível, né, e geração de eletricidade através do biogás, da biomassa e aquecimento, né. E como fonte de bioenergia, nós temos a biomassa sólida, que seria a madeira, resíduos agrícolas, como bagaço de cana, palha de milho, e também resíduos florestais, né. Além também dela pode ser utilizada diretamente para queima ou pode ser transformada também em carvão vegetal. Como fonte de bioenergia, nós temos também biocombustíveis líquidos, como o etanol, que ele é produzido principalmente da cana-de-açúcar e do milho, usado em motores de combustão interna. Temos também o biodiesel, que ele é obtido de óleos vegetais e gorduras animais, substituindo o diesel fóssil. Temos também o biogás e o metano, visto que é produzido a partir da fermentação de resíduos orgânicos, como esterco, resto de alimentos, esgoto, e também é utilizado para a geração de eletricidade como combustível veicular. E a relação entre a bioenergia e a sustentabilidade, né? Visto que a bioenergia tem um papel crucial na sustentabilidade, pois reduz a dependência de biocombustíveis fósseis e contribui para um sistema energético mais equilibrado, né? Onde tem vários benefícios ambientais, como a redução das emissões de gases do efeito estufa, onde o ciclo do carbono da biomassa é mais sustentável do que o dos combustíveis fósseis. Temos também o aproveitamento de resíduos, onde os resíduos agrícolas, florestais e urbanos podem ser transformados em energia, reduzindo o desperdício, e também uma menor degradação ambiental. Com o manejo adequado, a produção de biomassa pode ser sustentável e entregada à agricultura. E, com relação aos benefícios econômicos e sociais, temos a geração de emprego, onde o setor de bioenergia impulsiona a economia rural e cria novas oportunidades de trabalho. Temos também o desenvolvimento rural, onde as regiões agrícolas podem se tornar autossuficientes em energia, reduzindo custos e fortalecendo a economia local. E também a diversificação da matriz energética, visto que a bioenergia reduz a vulnerabilidade do setor energético diante da volatilidade do petróleo. E aqui nós temos alguns exemplos, como o biodiesel, o etanol, o biogás e o bagaço de cana. A mecanização desempenha um papel fundamental na eficiência da produção agrícola e industrial, e a integração da bioenergia nesse processo traz benefícios tanto ambientais quanto econômicos. Esse tópico explora como a bioenergia está sendo aplicada à mecanização, os tipos de máquinas movidas a biocombustíveis e as tecnologias que otimizam o uso energético. A mecanização é essencial para todas as etapas de produção de bioenergia, desde o cultivo da biomassa até a conversão em biocombustíveis. O uso de tratores, colheitadeiras e semeadoras modernas aumentam a eficiência na produção de matérias-primas para a bioenergia,
como cana-de-açúcar, milho e oleaginosas. Máquinas agrícolas específicas para biomassa, como colhedores de capim-elefante e trituradores de resíduos vegetais, otimizam a produtividade. Equipamentos industriais realizam a extração e o processamento de óleos vegetais para a produção de biodiesel. Usinas utilizam tecnologia avançada para fermentar e destilar biomassa na produção de etanol e biogás. Caminhões e tratores movidos a biocombustíveis ajudam a reduzir a pegada de carbono no transporte da biomassa e dos combustíveis produzidos. Sistemas de armazenamento e distribuição precisam ser otimizados para garantir a viabilidade econômica da bioenergia. Empresas como a John Deere e New Holland já desenvolvem tratores compatíveis com o biodiesel B20, uma mistura de 20% de biodiesel com diesel comum. O biodiesel reduz a emissão de poluentes e melhora a lubrificação dos motores, aumentando sua vida útil. O etanol pode ser utilizado em motores flex e com ajustes específicos em máquinas agrícolas e caminhões. Algumas usinas de cana-de-açúcar já utilizam caminhões movidos a etanol para o transporte interno. O biogás gerado a partir de dejetos animais e resíduos agrícolas pode ser convertido em biometano, um substituto direto do gás natural. Máquinas agrícolas e caminhões já estão sendo adaptados para operar com biometano, reduzindo custos com combustíveis fósseis. A adoção da bioenergia na mecanização contribui para uma produção mais sustentável, reduzindo impactos ambientais e otimizando o uso de recursos. O uso de biocombustíveis reduz significativamente as emissões de carbono em comparação com os combustíveis fósseis. O biogás e o biodiesel podem ser produzidos localmente, diminuindo a necessidade de transporte e reduzindo ainda mais a pegada de carbono. A mecanização permite o aproveitamento de resíduos agrícolas e agroindustriais, transformando-os em bioenergia e fertilizantes naturais. Sistemas de digestão anaeróbica convertem resíduos orgânicos em biogás, promovendo uma economia circular. Sensores e inteligência artificial podem monitorar o consumo de combustíveis e otimizar o uso da bioenergia nas máquinas agrícolas. Softwares de gestão energética ajudam a reduzir desperdícios e aumentar a eficiência operacional. Desafios, inovações e o futuro da bioenergia na mecanização. Apesar do potencial da bioenergia para tornar a mecanização mais sustentável, há obstáculos que dificultam sua adoção em larga escala, como o custo de produção e infraestrutura. A produção de biocombustível e biogás ainda pode ser mais cara do que combustíveis fósseis em algumas regiões. E também a necessidade de investimentos em infraestrutura para armazenamento e distribuição de bioenergia dificulta a sua implementação também. A eficiência energética e tecnológica também se torna um grande desafio nessa implementação, onde máquinas movidas a biocombustíveis precisam ser adaptadas ou projetadas especificamente para otimizar o desempenho. E também algumas opções de bioenergia ainda apresentam menor eficiência energética em comparação com combustíveis fósseis. A sustentabilidade da produção de biomassa, O cultivo de matéria-prima para biocombustíveis pode competir com a produção de alimentos, levando a impactos sociais e ambientais. Com isso, a necessidade de evitar desmatamento e degradação do solo na produção de biomassa é de suma importância. Temos também como desafio barreiras regulatórias e políticas, onde em alguns países a regulamentação sobre biocombustíveis ainda é limitada ou muito burocrática. E também a falta de investimentos financeiros para empresas e produtores adotarem tecnologias baseadas em bioenergia. Com relação às inovações tecnológicas e soluções sustentáveis,
Para superar esses desafios, diversas inovações estão sendo desenvolvidas, como máquinas híbridas e movidas a biocombustíveis, como tratores, colheitadeiras e outros equipamentos agrícolas já estão sendo adaptados para operar com biodiesel ou biogás. Empresas também investem no desenvolvimento de motores mais eficientes para o uso de bioenergia. Temos também a digitalização e automação na produção de bioenergia. Pesquisas onde o uso de inteligência artificial para otimizar o uso de insumos na produção de biomassa. Temos também o monitoramento remoto para aumentar a eficiência energética das máquinas movidas a bioenergia. E em relação às inovações tecnológicas, temos também a produção sustentável de biomassa e biocombustíveis avançados, onde pesquisas em culturas energéticas que não competem com a produção de alimentos, como algas e resíduos. Além também do uso de resíduos da agroindústria, como bagaço de cana, casca de arroz, resto de madeira, para a geração da bioenergia. E também o desenvolvimento de biocombustíveis de segunda e de terceira geração, com maior eficiência energética e menor impacto ambiental. E em relação ao futuro da bioenergia na mecanização, temos 3 fatores, onde o primeiro é a expansão da economia curricular, visto que a integração de bioenergia nos sistemas produtivos permitirá maior aproveitamento de resíduos e redução de desperdícios. E também fazendas e indústrias podem se tornar autossuficientes, produzindo e consumindo sua própria bioenergia. Temos também o avanço na eletrificação e hibridização, onde com a eletrificação do setor agrícola e industrial, a bioenergia pode ser usada para a geração de eletricidade sustentável e também o desenvolvimento de máquinas híbridas, combinando com eletricidade e biocombustíveis, pode reduzir a dependência do petróleo. E as políticas e incentivos para a sustentabilidade, maior investimento em pesquisas e desenvolvimento de tecnologias baseadas em bioenergias é fundamental para garantir que esse futuro seja um futuro promissor e essa implementação venha realmente a acontecer de maneira eficaz, assim como também políticas governamentais que incentivem a adoção de máquinas sustentáveis como subsídios e linhas de crédito é fundamental para essa implementação. E também compromissos globais para a redução das emissões de carbono, impulsionando o uso da bioenergia na mecanização. E com isso, a gente pode concluir que o uso da bioenergia na mecanização é uma alternativa viável e promissora para reduzir o impacto ambiental das atividades agrícolas e industriais. Apesar dos desafios, as inovações tecnológicas e políticas sustentáveis estão tornando a transição para essa energia mais acessível e eficiente, onde o futuro aponta para um setor mecanizado, cada vez mais autossuficiente e alinhado com os princípios da economia circular e principalmente da sustentabilidade.